Olá, boa tarde. Quero ler nessa tarde um versículo para começar a tarde que se encontra no livro de Mateus 22:14, que traz como epígrafe, ou como título, como você queira chamar, a parábola das bodas. Está também em Lucas 14:16 a 24. Mas eu vou ler em Mateus 22, que o texto é longo, começa a partir do primeiro, apenas Mateus 22 e o 14, que é o único, que é o último dessa história. No Mateus 22:14, Jesus diz assim: porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. E no início da minha fé, eu aprendi, na verdade, e aprendi erroneamente, que quando a Bíblia se referia a muitos são chamados e poucos escolhidos, a Bíblia estava se referindo a quem seriam os chamados, as pessoas que estavam lá no mundo. E quem seriam os escolhidos? Aqueles que vieram para a igreja. E foi assim que eu fui ensinado durante muitos anos da minha vida. E certa feita eu lamentava a degradação espiritual, pelo menos aquela igreja dos anos 80 parece não existir mais. Eu conversava com o irmão, eu tenho muitos irmãos, 8, 7 irmãos vivos, comigo 8, e alguns deles, a maioria deles estão na igreja. E tem um que é um professor de teologia lá de Ribeirão Preto, meu irmão Davi. E um dia eu comentava sobre ele, a minha angústia. E ele me falou uma coisa, ele disse assim: Juraci, eu também já sofri muito. Hoje eu já não sofro nem tanto. Porque a igreja que nós estamos vendo é a igreja física. E é dessa igreja física que nós estamos vendo que Jesus vai tirar a igreja dele. Aí o que é que eu pude compreender? Quando você chega numa igreja que vê várias manifestações, coisas que agradam, coisas que não desagradam a Deus, tudo ali é a igreja física ali. Dentro daquela igreja física, Jesus vai tirar a igreja dele. Então, quando nós olhamos, nós não vemos uma igreja espiritual. Porque nem todos que vão ali. Jesus disse que, trazendo agora o termo usado por Jesus, muitos são chamados. E eu posso afirmar sem nenhum medo de errar. Quem são os chamados? São as pessoas que um dia disseram que aceitaram Jesus, quando muitos, na verdade, nunca aceitaram. Vieram para a igreja. Lá eles cantam, eles pregam, eles tomam santa ceia. Às vezes se tornam líderes, até pastores, outros nem tanto. Mas no fundo, nunca tiveram um encontro pessoal e singular com Jesus. Esses fazem parte da igreja física, mas lá já tem outros que às vezes nem são visíveis. São pessoas que às vezes nem têm oportunidades, são pessoas que estão lá sempre no último banco, quietinho, glorificando o nome do Senhor e faz parte da igreja espiritual. Então todos que vêm para a igreja é aí. É dessa multidão que vem para a igreja que Jesus passará a peneira espiritual. Os poucos escolhidos estão dentro das igrejas. Daqueles que foram chamados, que estão lá dentro. Estão lá dentro. Então, não vale para o mundo. Os chamados não são não são as pessoas, chamando as pessoas que estão lá no mundo, não. Porque se for olhar por esse tempo, todos são chamados. Todos. Porque com a morte de Jesus no Calvário, a salvação estende-se a todos aqueles que creem. Jesus que todo aquele que crê, todos que creem, terão direito a essa salvação. Mas quando ele fala muitos são chamados e poucos escolhidos, precisamente aqui Mateus 22:14, está se referindo da igreja. Está se referindo da igreja física.
Os chamados são os que compõem a igreja física. Aquela igreja que nós vemos participando, cantando em passeata, em carreata. Aquela igreja que vai para isso, para aquilo, não sei o quê. Essa é a igreja física. Mas dentro dessa, tem uma outra igreja, né, muito mais compromissada, muito mais dedicada, que nós não vemos, que nós não conseguimos perceber, que é a igreja espiritual. Aí, com base nisso, que nós já sabemos que há uma igreja física, e dessa igreja, Cristo vai tirar a igreja dele. E a pergunta para nós é, qual das duas estamos fazendo parte? Porque uma igreja fica e a outra vai. Porque a igreja espiritual são compostas, a igreja material são compostas por pessoas que fazem parte da igreja espiritual. Ouça esse termo. A igreja física é composta pelos crentes que fazem parte da igreja espiritual, mas não são parte dela. Por que elas fazem parte? Que comungam o mesmo nome, pregam Jesus Cristo, falam de Jesus. É como o texto que fala das 10 virgens, veste do mesmo jeito, às vezes o linguajar é o mesmo, a vida é que não é. A vida é que não é a mesma. Então, a igreja física, todos da igreja física fazem parte da igreja que irá morar no céu. Mas poucos dela serão parte daquela igreja. Pensemos nisso e olhando em qual das duas estamos fazendo parte. Façamos uma autorreflexão, fazemos uma introspectiva e mergulhemos dentro de nós mesmos. E percebamos ou analisemos se é essa mesmo a vida que queríamos. Se esse é o verdadeiro propósito que escolhemos para nós. Se não, ainda há tempo que cada um de nós faça uma autorreflexão, porque Jesus está voltando. De qual das duas igrejas nós apenas fazemos parte da igreja que vai morar no céu? Ou somos parte dela? Uma pergunta para nós.